Vamos lá, pessoal, mais um dia de resumo das normas que caem em prova de engenharia civil. Alô? Hoje vamos falar da norma brasileira 12655, concreto de cimento Portland, preparo, controle, recebimento e aceitação. Procedimento, agora começou a cair agora nas provas, começou a aparecer mais e coisas aqui são importantes para a gente anotar. Essa parte aqui primeiro, ó. Escopo. Tem aqui umas definições que às vezes caem em prova, porque toda essa parte que tem ABC, ABCD, isso é importante anotar. Bom, então vamos lá. O concreto pode ser misturado na obra, pré-misturado ou produzido em usinas pré-moldados. Esta norma estabelece os requisitos para a propriedade do concreto fresco e endurecimento de suas verificações. B. Composição, preparo e controle do concreto. C. Aceitação e recebimento do concreto. Esta norma se aplica a concretos normais, pesados e leves. Esta norma não se aplica a concreto massa, concretos aerados, espumosos, concreto aberto sem finos. Tá ok? Então como é que isso cai em questão? Verdadeiro ou falso? Aí ele vem colocando tudo ali e coloca essa parte aí, concretos aerados. Aí você vai achando que tá ok, vai lá e marca verdadeiro e cai na pegadinha deles. Tá bom? Então fica ligado. Exigências adicionais estabelecidas em normas nacionais vigentes. Pode ser necessária para a. Estruturas especiais com certos viadutos, vasos sob pressão, usinas nucleares, estruturas marítimas e estradas, uso de materiais como fibras, tecnologias especiais, processos de produção ou tecnologia inovadora no processo de construção. D. Concreto leve. E. Concreto projetado. F. Concreto pré-moldado. G. Pavimentos e pisos de concreto. É bom anotar alguma coisinha aqui, se tiver dúvida, a diferença, concreto fresco, concreto endurecido. Pelo nome você consegue matar bastante coisa por aqui. Mas é uma coisa que eu tenho anotado, essa parte aqui, ó. Concreto normal, concreto com massa específica, determinada na ABNT 9778, compreendida entre 2.000 e 2.800 kg metro cúbico. Concreto leve, menos que 2.000 kg metro cúbico. Concreto pesado, acima disso. Então isso aí é uma coisa que anotar, já vi várias questões sobre isso, tá? Então vamos continuar. Concreto de alta resistência, maior que C50. Concreto com classe de resistência à compressão do grupo 2, maior que C50, alta resistência. Concreto prescrito, uma coisa que pelo nome não consegue matar o que é, então é bom anotar também. Concreto cuja composição de materiais são definidos pelo usuário. Deixa eu aumentar aqui um pouco. É uma parte que eu já vi em questão também, ó. Agregado leve, agregado de baixa massa específica, 2.000 kg metro cúbico, menor que isso, né? Como por exemplo, agregados expandidos de argila, escória siderúrgica, vermiculita, ardósia, resíduo de esgoto sinterizado e outros. Agregado denso ou pesado, agregado de elevada massa específica acima de 3.000 kg, como por exemplo magnetita, bilumonita, barita e hematita. Eu vi umas duas questões que falavam assim: marque a opção do agregado pesado. Aí colocava vários aqueles nomezinhos ali, vermiculita, escória, e numa delas estava lá, barita. Você, só pelo nome você não vai saber, então tem que estudar. Falou? Barita, magnetita, sabe que tem o ita, é pesado, mas aí tem um vermiculita que não é pesado. Daqui a gente pula para etapas de preparo do concreto. As etapas de preparo do concreto são as seguintes: A. Caracterização dos materiais do componente de concreto. B. Estudo de dosagem do concreto. C. Ajuste e comprovação do traço de concreto. D. Elaboração do concreto. Parece fácil, mas eles costumam botar mais alguma coisinha aqui e pegar você. Falou? Isso aqui arrumado numa questão não fica simples não. Ó, já caiu em várias questões isso aqui, ó. Profissional responsável
pelo projeto estrutural. Cabem a este profissional as seguintes responsabilidades, a serem explicitadas nos contratos em todos os desenhos e memórias que descrevem o projeto tecnicamente, com remissão explícita para determinado desenho ou folha de memória. A. Registro de resistência característica à compressão do concreto, o FCK, obrigatório em todos os desenhos e memórias que descrevem o projeto tecnicamente. Especificação de FCK para etapas construtivas, como retirada de cimbramento, aplicação de proteção ou manuseio de pré-moldados. C. Especificação de requisitos correspondentes à durabilidade da estrutura e elementos pré-moldados durante sua vida útil, inclusive classe de agressividade adotada em projeto. D. Especificação dos requisitos correspondentes às propriedades especiais do concreto durante a fase construtiva e a fase da vida útil da estrutura. Tá bom? É importante anotar também que é responsável pelo recebimento e pela aceitação do concreto. Os responsáveis pelo recebimento e pela aceitação do concreto são o proprietário da obra, o responsável técnico da obra, designado pelo proprietário, a documentação comprobatória do cumprimento desta norma, relatório de ensaios, laudos e outros. Deve estar disponível e ser arquivado por 5 anos. Tá bom? Então, o que pode pegar aqui, ó, é o tempo, 5 anos, e a pessoa responsável pode ser designado pelo proprietário da obra. Então, fica ligado. Outra coisa também que eu já vi em questão é essa parte aqui de agregados recuperados. Vamos lá, chegar lá. Coisa nova também, eu não conhecia e é importante você gravar. Então vamos lá. Agregados recuperados. Agregados de concreto fresco recuperado por lavagem podem ser usados como agregado para concreto se for do mesmo tipo de agregado primário desse mesmo concreto. Agregado recuperado não subdivididos quanto à sua granulometria não pode ser adicionado em quantidades maiores que 5%, pessoal. Ó, 5%, eu vi isso em questão, tá? Total de agregados no concreto. Quantidades superiores a 5% podem ser adicionadas somente se o agregado recuperado for classificado e separado nas diferentes frações, se atender aos requisitos do ABNT 7211. Tá ok? Então fica ligado aí. Essa tabelinha também tem nessa norma. Sempre é bom dar mais uma olhada. Vou falar para vocês aqui para você gravar mais uma vez, que isso aqui cai bastante, tá, gente? Classificação ambiental, classificação de agressividade ambiental. 1 é fraca. Rural e submersa é fraca. Já não dá para confundir. Você pensa que rural é muita coisa, né? Eu tenho essa noção de submersa e rural ser muito mais agressivo, mas não é. É fraca e insignificante. Moderada é urbana e o risco de utilização da estrutura é pequeno. O forte é marinha industrial, é grande, e industrial respingo de maré. Então temos 3 tipos aqui da parte do mar que é importante gravar, que é a submersa, que é fraca, marinha, que é grande, respingo de maré é elevado, muito forte. É fraca, moderada, forte e muito forte. Isso aqui vem caindo bastante também, vi a questão, uma prova nova que eu fiz agora em 2020. Essa tabelinha aqui que normalmente a gente não via, que é um pouco mais complicada, mas já começou a cair, né? Começa a variar as questões, começam a ficar repetidas, começam a botar outras coisas. E essa aqui é importante gravar, relação à água-cimento. Agressividade 1, 2, 3 e 4. É bom você gravar que ela vai do maior para o menor, que é a agressividade do menor para o maior. Ou seja, quanto menor a agressividade, maior a relação de mais água do que cimento. Vai aumentando a quantidade de água. E no final é 0,45 de água. Ok? Relação água-cimento. Quanto maior a agressividade, menor a relação água-cimento. Então grava isso aí, é o contrário, tá? A parte ao contrário. E a parte de concreto protendido é 5 pontinhos maior que o outro. Então você grava a tabela de cima, relação água-cimento, e você sabe que o protendido é 5 menor. Em relação à classe concreta, mesma coisa.
Só que agora é o contrário, né? Segue a ordem crescente. C20, C25, C40. E para confundir o cara, agora o concreto projetado é 5 maior só, mas na atividade de 4 C40. E o resumo cimento porte por metro cúbico de concreto. Essa tabelinha agora também já vi em prova, então 260, 280, 320, 360. Pula de 2, depois pula de 4, depois pula de 4. Essa tabela 3 aqui já vi em uma prova só, mas prova nova de 2020, pelo jeito vai começar a cair. Então pode começar a gravar ela, que é condições de exposição. Condições que é necessário um concreto de baixa permeabilidade à água, como por exemplo caixa d'água. Relação água-cimento 50%. Mínimo FCK 35%. Com agregado normal ou leve. Exposição a processos de congelamento e descongelamento. No nosso caso aqui. 0,45 com 40 FCK. Exposição de cloretos provenientes de químicos de degelo, sai da água salgada e água do mar. Respingos e borrifação desses agentes. 0,45 e 40. Aqui já um requisito especial. Aqui a gente já pula, eu pulo daqui, eu pulo para a parte de armazenamento. Isso aqui eu nunca vi em questão nenhuma, então por enquanto eu vou pular. Quando estiver estudando, gente, tem que seguir você tem que ler a norma toda, só que o resumo é para você de vez em quando chegar lá vou fazer, você já leu a norma várias vezes, aí você vai pegar o dia para estudar concreto, por exemplo. Você não vai, se você for ler a 6118, mais essa, mais umas duas que tem, você não consegue estudar, você não consegue nem ler tudo. Então, você tem que pegar o resumo, ler os 4 resumos aí que tem, ler umas 15 folhas de parte de concreto, ler as 15 folhas e parte para as questões. Está ensinando como é que se armazena o cimento. Vamos gravar também, que não é coisa assim muito, a gente tem detalhes aqui que é importante. Vamos lá. Cada cimento deve ser armazenado separadamente de acordo com a marca, tipo e classe. Você não ia imaginar que tinha que separar pela marca, né? Então é bom gravar. Tipo e classe. O cimento fornecido em sacos deve ser guardado em pilhas, em local fechado, protegido da ação de chuva, neva ou condensação. Cada lote recebido em uma mesma data deve ser armazenado em pilhas separadas e individualizadas. As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam acesso e aos sacos devem ficar apoiados sobre um estrado ou paletas de madeira, para evitar contato direto com o piso. O saco deve ser empilhado na altura do máximo 15 unidades. Olha o que pega aqui, a gente está acostumado a falar em 10 unidades, 10 unidades, 10 unidades. Aqui está dizendo 15 unidades, quando ficarem retidos por período inferior a 15 dias. Ou em altura 10 unidades, quando permanecer um período mais longo. Então essa norma aqui já traz esse detalhe aqui que a gente está acostumado a falar em... Se ele for específico na norma, ele vai pedir 15 unidades. Se você ficar gravado com 10 unidades, você pode perder a questão. O cimento fornecido a granel deve ser estocado em silo-estanque, provido de respirador com filtro para reter poeira, tubulação de carga e descarga de janela de inspeção. A composição de cada concreto classe C20 ou superior a ser utilizado na obra deve ser definida em dosagem racional e experimental, com a devida antecedência em relação ao início da concretagem da obra. O estudo de dosagem deve ser realizado com os mesmos materiais e condições semelhantes àquelas da obra, tendo em vista a prescrição do projeto e as condições de execução. O cálculo de dosagem de concreto deve ser feito cada vez que for prevista a mudança de marca, tipo ou classe de cimento, a procedência da qualidade dos agregados de demais materiais. É isso aqui que cai em prova, tá, pessoal? Eles colocam lá quanto que tem que trocar, quanto que deve fazer o cálculo de dosagem. Aí fala que deve ser refeito cada vez que for prevista a mudança de marca, tipo ou classe de cimento. Você não ia imaginar isso, né? Você não ia imaginar isso. Tá bom? Qualidade dos agregados de mais materiais. Dosagem empírica. O traço de concreto pode ser estabelecido empiricamente para o concreto das classes C10 e C15, com o consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico. Números sempre caem bastante, tá? Ó, os traços de concreto devem ser estabelecidos empiricamente para o concreto CA e C15, C10 e C15, com um consumo mínimo de 300 kg.
cimento por metro cúbico. Daqui a gente pula para ensaio de consistência, que essas partes aqui normalmente não costumam cair não. Vamos parar aqui por enquanto. Ó. Condições de preparo do concreto. O cálculo de resistência da dosagem do concreto depende, entre outras variáveis, das condições de preparo do concreto, definidas a seguir. A. Condição A. Aplicável a todas as classes de concreto. Os cimentos agregados são medidos em massa. A água de amassamento é medida em massa, ou volume com dispositivo dosador, e corrigido em função da unidade dos agregados. B. Condição B. Pode ser aplicada às classes C10 e C20. O cimento é medido em massa. A água de amassamento é medida em volume mediante dispositivo dosador, e agregados médios com massa combinado com volume. Condição C. Pode ser aplicada apenas com concreto de classe C10 e C15. O cimento é medido em massa, os agregados medidos em volume. A água de amassamento é medida em volume e sua quantidade é corrigida em função da estimativa da umidade dos agregados, determinação e consistência dos agregados. Tem uma certa diferença aqui da condição A, da condição B e da condição C. Tem que anotar. A diferença é medida em massa, medida em volume. Então você faz uma tabelinha. Condição A, massa, água, massa. Condição B, C10 e C20. Cimento é medida em massa, água em amassamento e medida em volume, entendeu? E assim vai. Separa assim para na hora não cair nenhuma pegadinha. Condição C, aí botar o C10 e C15. Cimento medido em massa, agregado medido em volume, água medida em volume. Aí você não vai esquecer mais. Mas aí isso aí dá uma boa questão e normalmente cai mesmo. Esse desvio padrão eu nunca vi em lugar nenhum, então por enquanto tá fora do meu resumo. E o resumo, gente, resumo, ele não para não, tá? Você tem que fazer isso na mão, né? É copiando e colando, escrevendo na mão, montando sua tabelinha e sempre alterando. Começou a cair isso aqui, eu nunca vi questão nenhuma. Começou a cair em questão, você tem que incluir no seu resumo. Não é um negócio que eu posso pegar pra você e vou te vender isso aqui. Daqui a um ano isso aqui já era, 6 meses já era, já pararam de mexer nisso. Vamos lá. Ensaio de consistência. Ensaio de consistência. Deve ser realizado ensaio de consistência pelo abatimento de tronco de cone, conforme a EBNT, ou de espalhamento e habilidade passante fluxo livre, em caso de concreto autoadensável, respectivamente. Vamos lá, são dois tipos de ensaios. E ele fala aqui em que momento você tem que fazer esse ensaio. É importante pegar agora aqui as questões. São dois tipos de ensaios, a questão cai assim, perguntando em que momento que... Coloca um monte de jeito lá e algumas coisas que estão aqui que vai estar lá para te pegar. Para o concreto, para o construção da obra, devem ser realizados ensaios de consistência sempre que ocorrerem alterações de umidade agregada nas seguintes situações. Ou seja, para fazer o concreto na obra, bater na obra, aí que tem as situações que tem que fazer a dosagem, fazer o ensaio. Ó, na primeira massa do dia já fala o ensaio. Ao reiniciar o preparo após uma interrupção de jornada de concretagem de 2 horas. Parou de bater a massa por 2 horas, hora do almoço. Deu 11 horas, acabou a massa, vamos dar uma limpada e vamos almoçar. Quando voltou, novo ensaio. Procure o operador, o cara da massa lá vai sair para descansar para outro. Ensaio de novo. Cada vez que forem mudados os corpos de prova. Beleza? Para o concreto preparado de serviço de concretagem, deve ser realizado ensaio de consistência a cada betonada. Cada carretinha nova, o ensaio. Para concretar o densável, a frequência de realização de ensaio está estabelecida na outra NBR 15823. Beleza? Então, essa aqui é o que cai dessa norma aqui. O resto é mais ou menos. Ok? Isso aqui nunca vi não. Então vamos que vamos. Valeu!